nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu convido você a ficar de pé. Estamos felizes aí com o Antônio, né? Antônio, amigo aí de... diz aqui é de irmão Edson, né? De irmão Edilson, né? De irmão Edilson, que é irmão da nossa amada irmã Josineide, se entregou para Jesus. Que o Senhor continue abençoando poderosamente. Gênesis capítulo número 2. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7, tenho certeza que todo mundo já achou, né? Porque é o primeiro livro da Bíblia, é o segundo capítulo da Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. E formou Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Pode sentar, meus irmãos? Meus irmãos, nós queremos dar um título a essa pregação de hoje à noite: criados por Ele e para Ele. Criados por Deus, mas não somente criado por Deus, mas a nossa vida direcionada para Ele. Porque todos nós somos criaturas de Deus, mas nem todas as criaturas estão direcionadas para Ele. É impressionante, meus irmãos, que até mesmo os poetas de Atenas diziam: somos geração de Deus. Atos capítulo 17, 28, Paulo escreve que os poetas de Atenas já diziam que nós somos geração de Deus. Nós somos criados por Deus. Entre os poetas de Atenas, os poetas dessa cidade grega, eles já afirmavam que nós somos criação de Deus. Irmãos, o texto que nós lemos, escrito por Moisés, nos revela que somos obras das mãos de Deus. É interessante, meus irmãos, que Deus criou os anjos com a palavra do seu poder. Em um certo momento antes do sétimo dia da criação, do término do sétimo dia da criação, Deus criou os anjos com a palavra do seu poder. Deus criou o universo com a palavra do seu poder. Deus dizia assim: haja, né? Deus disse assim: haja luz, e houve luz. E esta luz antes do sol houve um clarão. Depois foi que Deus criou o sol. Não sabia disso? Você pode orar no livro de Gênesis que Deus primeiro criou a claridade, porque estava em meio às trevas. Depois Deus criou o sol para iluminar o dia, e criou a lua para governar a noite. Nós somos criados pelas suas mãos. Quando Deus foi criar o homem, ele não disse assim: haja um homem. É interessante nós meditarmos, meus irmãos, como esse Deus é maravilhoso, sábio, né? E deixa coisas maravilhosas na Bíblia, da sua expressão da criação. Deus poderia falar assim: haja um homem poderia surgir, não é? Mas Deus pegou com as suas mãos
o pó da terra, né? É comprovado que existe partículas no DNA do homem, né? Que é compatível com o pó, né? Nós já sabíamos disso há muito tempo. Então, meus irmãos, Deus fez o homem com as suas mãos, formou o homem com as suas mãos. Ele não fez o homem com a palavra do seu poder, ele fez o homem com as mãos. É por isso que os teólogos dizem que nós somos a coroa da criação de Deus, não é? Por essa atitude de Deus formar o homem com as suas próprias mãos. E depois que Deus formou o homem, Deus soprou, formou o homem do pó da terra, que a palavra é admar. É interessante que a palavra pó da terra é admar, né? E a palavra homem é Adão. Então, o próprio nome de Adão, que no hebraico é Adão, vem da expressão pó da terra, Adamar. Então, Adão é aquele que veio do pó. Adão é aquele que veio do pó da terra. O seu nome já é referência ao pó. Adamar é pó da terra e Adão é Adão. Então, a essência do nome de Adão vem do pó da terra. E Deus soprou o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O homem foi feito nefesh. Eu tenho que dizer para vocês essa palavra. A palavra alma no hebraico é nefesh. Então Deus, depois que formou o homem com suas mãos do pó da terra, soprou dele o fôlego da vida, e o homem se tornou-se alma. Diga assim: o homem se tornou-se alma. É interessante, meus irmãos, quando nós nos aprofundamos nessa palavra alma ou nefesh. O escritor Jonas Madureira, em seu livro Inteligência Humilhada, ele nos ensinou, e eu fiquei encantado, já falei várias vezes em outros contextos de pregação. Ele nos ensinou, no seu livro Inteligência Humilhada, que a palavra alma significa desejo, necessidade, paixão e fome. Isso me impressionou. Eu não sabia que a palavra alma tinha esse sentido. Deus colocou desejo. Essa palavra alma significa também desejo, necessidade, paixão e fome. Desejo, necessidade, paixão e fome por Deus. Deus, quando criou o homem, ele criou o homem para ter necessidade, para ter desejo, para ter paixão, para ter fome de Deus. Vamos usar uma palavra da tecnologia, né? Deus é o programador do homem, né? Hoje se usa muito essa palavra de programa, né? Hoje se chama-se, era programa, agora se chama-se aplicativo, né? Então, o que é um programa também, né? É chamado de aplicativo. Então, Deus, ele é o programador do homem. E nessa programação do ser humano, Deus colocou nele esse desejo, essa necessidade, essa paixão, essa fome por ele mesmo. Deus construiu o homem para ter tudo isso por ele. Ele programou o homem para isso. Portanto, meus irmãos, nós fomos criados por ele e com necessidade e desejo e paixão por ele. Nós somos criados por ele com necessidade, com desejo, com paixão por ele. Ele nos programou assim. Diga para o seu irmão que está ao seu lado apenas dessa vez: temos necessidade da presença de Deus. Nós temos necessidade, desejo,
fome, paixão pela presença de Deus. Deus nos programou assim. Foi assim que Ele programou o ser humano. Temos necessidade, meus irmãos, da presença de Deus, mas de forma relacional, sentida e impactante. Nós temos desejo da presença de Deus de forma relacional. Nós queremos nos relacionar com Deus. Esse relacionamento sentido e impactante. Porque, meus irmãos, há um relacionamento com Deus sem ser sentido, sem ser impactante. Qual é o relacionamento de Deus para com todos os homens nesse aspecto? Na sua onipresença. Na sua onipresença, Deus está perto de todos os seres humanos. Aliás, estendendo muito mais, Deus está perto de todo, Deus está em todos os lugares deste universo. Não existe nenhum lugar deste universo que não tenha a presença de Deus. Deus está lá. Mas há uma grande diferença entre essa presença da onipresença e a presença relacional, sentida. Você se relacionar com Deus, você sentir Deus e ser impactado, é bem diferente. Deus está perto de todos os homens, na sua onipresença, mas Deus não está perto de todos os homens, de maneira que eles sintam Deus, e que eles se relacionem com Deus, e que eles sejam impactados por Deus. É uma grande diferença. É aí que nós chamamos presença em glória. Quantos já sentiram Deus na vida? Diga aleluia se você quiser. Oh glória. Quantos já foram impactados pela sua presença? Diga aleluia. Que privilégio, esse Deus santo, terrivelmente santo, ele se alegra em se relacionar conosco. Então, meus irmãos, nós temos sede da presença de Deus de forma relacional, sentida e impactante. É interessante, meus irmãos, nós repetimos isso. Deus está perto de todos os homens na sua onipresença, mas Deus não relaciona-se com todos os homens, e nem todos os homens sentem Deus, e nem todos os homens são impactados por Deus. Amados irmãos, olha para a sua Bíblia. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e fosse folheando, porque nós vamos aqui agora nos alimentarmos da vitamina da palavra de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Tem homens que comem em restaurantes nas maiores alturas lá na Ásia Menor. Tem homens que comem nos restaurantes dentro do próprio mar. Já existe restaurante dentro do próprio mar, Carlos. Não é que jantando e vendo os golfinhos passarem. Mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem precisa da palavra que sai da boca de Deus, que é alimento para o espírito. Irmãos, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8, nós vemos este tipo de relacionamento de Deus com Adão e a sua esposa. Um relacionamento sentido e impactante. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Irmãos, toda a viração do dia, ou seja, do dia virando para a noite. Então, certamente no nosso relógio seria de 17 horas e 59 minutos. Depois de 17 horas e 59 minutos, qual era que vem? 18 horas, já é noite, não é? Então, era a tardinha, né, que Deus
passeava e eles ouviam a voz de Deus no jardim. Meus irmãos, isto era algo rotineiro. Todos os dias Deus ia falar com Adão e a sua esposa. Que maravilha, hein? Deus fez o homem para se relacionar com ele, para que ele sinta a sua presença, para que ele desfrute da sua presença, para que ele seja impactado com essa presença. Irmãos, é tão bom, não é? Estar perto de alguém que lhe ama. Diga se não é bom. É muito bom. É tão perto, é tão bom estar, dormir na casa de alguém que lhe ama e lhe abriga com todo o amor e recebe com toda a sinceridade, sem nenhum fingimento, que recebe você com os olhos brilhando, né? Eu não sei se você já teve a sensação de ir na casa de alguém e os olhos não brilham, não recebe você com aquela sinceridade, com aquele amor. É muito ruim, não é não, Deise? É horrível, mas quando você é recebido por alguém que os olhos brilham, que é um prazer você estar ali, o seu coração palpita, você diz assim, que coisa boa, não é? Imagine, irmãos, a voz de Deus, todas as tardes falando com aquele casal, que coisa maravilhosa. Deus se passeava no jardim. Irmãos, a presença de Deus é tão maravilhosa que diz que faz o Leviatã saltar de prazer. Leviatã é um crocodilo gigantesco lá do livro de Jó, que quando diz que na presença de Deus até o Leviatã salta de prazer, porque a presença de Deus causa prazer, impacta, meus irmãos. Como é bom, irmãos, não tem nada melhor nessa vida do que sentir a presença de Deus. Nada. Podemos comer as melhores comidas, ter os maiores prazeres, as maiores alegrias, as maiores viagens, mas nada é igual à presença de Deus. Deus programou você para Ele. Deus programou você para se relacionar com Ele. E se nós pararmos de nos relacionarmos com Ele em oração, em conversa, nós vamos morrendo a prestação. Vai perdendo a alegria interior. Se nós pararmos de nos relacionarmos com Ele em oração, em conversar com Ele, em falar com Ele, em estar perto dEle, junto a Ele, nos braços dEle, no colo dEle, nós vamos morrendo a prestação. Futuca seu irmão e fala assim, fique mais perto de Deus, ore mais, busque mais ao Senhor. Pois só assim a vida terá sentido. Aleluia. Todas as tardes, Adão e a sua esposa tinham esse relacionamento com Deus. Deus passeava. Eu não sei explicar qual é a forma que Adão via a Deus. Eu não sei explicar, a Bíblia não explica. Mas explica que ouvia a sua voz. Eu não sei quando, você não lembra quando você ama uma pessoa e quando você escuta a voz dela, você fica assim, o coração, pum, pac, pum, o coração chega, é uma coisa boa ouvir a voz de que você ama, né? Imagina a voz de Deus. Eu lembro que quando mamãe, aí a Andréa está chegando, né? Aí Daniel fala, mamãe linda! Só escutar a voz dele. Imagina a voz de Deus. David, Efraim, eu preciso de um relógio aqui. Eu estou perdido na hora. Por gentileza. E senhora, que vou pregando, eu vou até... eu atropelo a hora. Meus irmãos, em Gênesis capítulo 33, versículo 15. Vamos lá. Gênesis 33, capítulo 15. Revela-nos, meus irmãos, que Moisés tinha a necessidade da presença de Deus. Aleluia.
Moisés sentia a necessidade da presença de Deus. Moisés tinha a alma que Deus programou assim. A nefesh de Moisés, a alma de Moisés, tinha sede de Deus, necessidade de Deus, porque Deus programou o homem para ter sede dele. O pecado é que atrapalha, meus irmãos, mas Deus programou o homem para ter sede dele. O que é que diz em Gênesis 33, 15? Perdão, meus irmãos, não é Gênesis, é Êxodo. Tá? É Êxodo 33, 15. Êxodo 33, 15. Então lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés diz assim: a tua presença é indispensável para a nossa saída para qualquer lugar. Oh, glória! Aleluia! A tua presença é indispensável para a nossa saída em qualquer lugar. Se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos arredar o pé deste lugar. Porque Moisés sabia da importância e ele sentia necessidade da presença de Deus. Em Gênesis... irmãos, perdão, eu escrevi aqui. É porque eu estava com Gênesis na cabeça, mas é Êxodo, tá? Eu escrevi aqui, mas é Êxodo, desculpa, segunda vez que eu escrevi aqui errado. Êxodo 33, 21, o que é que diz? Disse mais o Senhor, quer dizer, para Moisés: eis aqui um lugar junto a mim. Olha que maravilha. Agora é o próprio Deus que está dizendo para Moisés: Moisés, tem um lugar para você aqui perto de mim. Oh, glória! Tem até uma canção que fala assim: há um lugar, há um lugar, há um lugar. Esse lugar é no Senhor. Deus fala assim: Moisés, existe um lugar perto de mim para você. Aleluia. Você não me quer, Moisés? Moisés, eu te criei para isso. Eu coloquei em você essa nefesh, essa alma. Você está me desejando? Está sentindo necessidade de mim? Está com fome de mim? Está com paixão por minha presença? Tem um lugar perto de você aqui, perto de mim aqui para você. Pode vir. Tá lá, é cachorro. Eu vou colocar minha mão sobre você. Você não vai poder ver minha face, porque o homem que vê minha face morre. Mas eu vou colocar minha bondade. Ó, o Winnie Carlos, bondade. Ele é bom, ele é bom. Vou colocar minha bondade sobre você, para você não ser destruído. Mas já que você está querendo a mim, então tem um lugar aqui perto de mim para você. Venha que eu te recebo. Venha que eu te recebo. Eu vou impactar a tua vida. Eu vou marcar a tua vida. Eu vou encher a tua vida. Você vai sentir minha presença e você nunca mais será o mesmo. Porque quando nós somos impactados, quando nós sentimos Deus, nós nunca mais seremos o mesmo. E nós provaremos a coisa mais saborosa desse universo, a sua presença. Uma igreja que se aproxima de Deus em oração é uma igreja viva, é uma igreja forte, é uma igreja que ama o culto, é uma igreja que ama a palavra, é uma igreja que quer cultuar, que quer estar na casa de Deus, que quer adorar, que quer servir, que quer amar, que quer ser melhor, que quer ser transformado. Ah, meus irmãos, tudo que nós precisamos é a presença de Deus.
Moisés queria. Isso me chama a atenção profundamente. Que nós sejamos como Moisés, irmãos. Desejar Deus. Nós estamos num momento de crise que a gente tem que falar assim: pelo amor de Deus, venha para o culto. Pelo amor de Deus, venha congregar. Pelo amor de Deus, leia a palavra. Pelo amor de Deus, adore. Pelo amor de Deus, feche os olhos. Não se disperse. Ame a adoração, ame a palavra. Ame estar aqui como congregação. Nós estamos numa dificuldade, irmãos, que... tem hora que os meus neurônios ficam a 1000 por hora, porque eu tenho que dizer assim, é como que eu estivesse falando assim: pelo amor de Deus, você precisa estar no culto. Meu Deus, eu tenho que dizer assim: pelo amor de Deus, nós precisamos estar mais na presença do Senhor, senão nós vamos morrer à prestação. Moisés não precisou ouvir isso. Aleluia. Moisés não precisou ouvir isso. A nefesh dele, a alma dele: se eu quero te encontrar, eu quero ver a tua face. Aí Deus diz assim: não pode, Moisés. Você vai morrer, mas você vai me ver. Você vai ver a minha glória pelas costas. Você vai ver a minha glória pelas costas. Que coisa linda. Aviva, Senhor, a tua igreja, para que nós temos que hoje implorar até os pastores. Todo mundo morre, nós somos mortais. Tem pastores frios. Tem pastores que não creem mais, como cria no princípio. Tem professores que têm a fé pela metade, porque não está se aproximando de Deus. Porque Moisés viu a sua presença, e a sua presença trouxe glória, porque Moisés era apaixonado pela presença do Senhor. Deus tem prazer em se relacionar com aquele que tem prazer em se relacionar com Ele. Deus tem prazer em se relacionar com aquele que tem prazer em se relacionar com Ele. Deus ama todos. Deus quer se relacionar com todos. Deus quer salvar todos. Paulo disse: Deus deseja que todos sejam salvos, que todos vão morar com Ele, porque Ele tem uma glória preparada antes da fundação do mundo. Antes do homem cair, Ele providenciou os palácios da sua glória. Deus quer que todos sejam salvos, mas Deus só tem prazer de se relacionar com aqueles que têm prazer em se relacionar com Ele. Você tem prazer em se relacionar com Ele? Irmãos, no Salmo 16, versículo 11, vamos lá. Oh, glória! Deus é tão bom. Deus é tão bom para mim. E eu quero ser mais fiel a Ele. Tem hora que a gente cansa de dizer assim: Senhor, mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Eu estou dizendo assim: Senhor, eu quero ser mais fiel, para não ficar nessa ladainha infeliz. Desculpa me dizer a expressão. Quando alguém fala assim: eu sei que é verdade, eu sei que quando nós falhamos, Ele permanece fiel, Ele não muda, mas eu quero ser mais fiel a Ele. Eu quero desejar mais a sua presença. Salmo 16, versículo 11, irmãos. O salmista Davi nos ensina o que existe na presença de Deus. Vamos lá. Olha que coisa boa. Salmo 16, o que é que existe na presença de Deus? Salmo 16, 11. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há fartura de alegria. Olha, que alegria quer?
que a alegria que nenhuma bebida pode causar, que a alegria que nenhum prazer sexual pode causar, pode causar. Você que não conhece a palavra do Senhor, você que não conhece a presença de Deus, se engana com os prazeres do mundo. Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, guisado vermelho. Por um tempo ele trocou o privilégio de ser primogênito. Deus ficou indignado com Saul, mesmo Jacó sendo todo troncho, enganador, mas Jacó queria era a bênção da primogenitura. Aí Esaú com fome, aí chegou Jacó e disse: estamos aqui, quer trocar por a tua primogenitura por um prato de lentilhas, ou seja, por um prato que causa um prazer temporário? Ah, como Deus falou forte comigo ali. Para não me enganar, não me deixar ser iludido pelas propostas de enganadores, como que um prazer. Às vezes as pessoas acabam uma vida por um prazer de 15 segundos. Seja em drogas, seja em qualquer coisa. Irmãos, quem bebe da presença de Deus não tem necessidade agoniante, porque ele já bebe da água da vida. Quanto mais a gente bebe das águas da sua presença, a gente vai vendo que as outras coisas são fúteis demais. Às vezes os nossos desejos estão muito acesos. Até desejos normais e não pecaminosos. Entendes tu? Desejos normais, sonhos normais, às vezes estão tão fortes porque a gente está longe da presença de Deus e a gente fica procurando satisfação. Quem sabe até no vestido novo. Por trás daquilo está a falta de beber mais da água de Deus. Eu não estou dizendo que não é para comprar vestido, irmãos. Entenda o que eu quero dizer? É tipo assim, a gente coloca um vestido ou compra um carro para satisfazer o buraco da alma, porque nós estamos indo muito pouco na presença de Deus. Quem me entendeu? Na presença de Deus que há, meus irmãos, abundância, fartura de alegria. Não é alegria, não, é fartura. Muita alegria. E lá no livro de Esdras fala assim: a alegria do Senhor, a nossa força é. Quanto mais alegria, mais força. Quanto mais alegria, mais força. Deus te está dando alegria nessa noite pela palavra do Senhor. Então você vai voltar para casa cheio de força para lutar, para vencer o diabo, o mundo e as suas crises e as suas lutas. Na presença de Deus também aqui, meus irmãos, delícias perpetuamente. Eu gosto muito de pudim, meus irmãos. Eu já comi alguns pudins que são uma delícia terrível, mas nada se compara com a delícia da presença de Deus, porque não tem comida, não tem sobremesa, não tem nada que entre na alma. Na alma só entra a presença de Deus e é uma delícia. É com a alma que se prova a presença de Deus. Irmãos, a presença de Deus em Cristo faz o coração arder. Irmãos, antigamente Deus se manifestava com glória, né? Moisés aqui às suas costas viu a glória de Deus pelas costas, viu a voz de Deus na sarça. Mas agora, meus irmãos, o verbo, no princípio o verbo era
No princípio era o Verbo, Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Aí não merece um Deus, não, porque no conjunto dessa gramática aí, era Deus. Mostra a Bíblia Vida Nova que Jesus, ele era divino. Em Colossenses 2,9 diz que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Escute, tudo que Deus é, Jesus revelou. João 1,14, o Verbo se fez carne. Aquele que não podia ser visto passou a ser visto por Jesus. E ele disse para esqueci o nome daqui, foi João 14, que falou assim: há tanto tempo, Filipe disse assim: eu quero ver o Pai, isso me basta. Jesus, Filipe, olha para mim, quem vê o Pai vê a mim. Por que você pede ver o Pai? Não sabe, você ainda não creu que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Jesus Cristo era a representação visível e a presença de Deus em glória, que podia ser vista e ninguém agora morreria. Lembra que Deus disse para Moisés: ninguém pode ver minha face, nenhum pode ver minha face e viver, vai morrer. Mas em Jesus nós vemos a face, a glória, a plenitude. Jesus traz toda a presença de Deus, e as pessoas viram Jesus e não morreram. Aplauda o Senhor agora, em nome de Jesus. Que graça! É como que Deus disse: já que não tem jeito de alguém ver a minha face e morrer, então eu vou me manifestar no meu filho, eles vão me ver e não vão morrer, porque eu quero me relacionar com o homem. Ele veio lá do céu, nasceu em Belém, passou na Galileia, na Pérea, na Judeia, e ele foi à cruz. Na cruz, ele quebrou todas as barreiras dos relacionamentos do homem com Deus. Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Ele quebra a barreira. Agora o homem pode se relacionar com Deus. O homem pode ter paz com Deus. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé mediante Jesus Cristo, o homem tem paz com Deus. Ou seja, o homem vai se relacionar com Deus. Não tem como você se relacionar com alguém sem paz. Tem? Não. Você só se relaciona com a pessoa, olha para a face dela quando tem paz. Quando você tem paz, você nem olha para o rosto, olha para cá. A menos que seja muito fingido, né? Mas você tem paz assim, ó, você olha nos olhos, ó, issozinho, ó, não tem nenhuma barreira. Mas se tiver encrenca, não tem condição de ir, a menos que seja como eu já falei. Irmãos, aí agora o homem pode ter um relacionamento com Deus através de Jesus. Mas não só voz, não só a sua presença, mas a promessa da vida eterna, de morar eternamente com Ele. Cristo é a ponte que une o homem a Deus. Esse relacionamento, sentido, impactante. Aí Jesus Cristo, meus irmãos, você sabe do texto? Jesus chegou lá no caminho de Emaús e disse que quando ele falava, o coração dos discípulos ardia. Olha aí, presença sentida. Presença impactante. Irmãos, que bom, né? Que Deus deixou esse texto para dizer assim, para poder explicar. Aquele negócio que arde lá dentro, quando a gente sente a unção, no louvor, na palavra, adorando. Aquele negócio que queima lá dentro, que arde, que o cara fica chorando aí, ó. É a presença dele, é a presença sentida, é a presença impactante, é a presença fortificante, é a presença que não é só da onipresença, é a presença presente, impactante, sentida. O coração arde. Irmãos, os discípulos conviveram 3 anos e meio com Jesus. Depois que ele morreu, e eles fracos na fé, isso a gente está sentindo.
a ausência da presença dele. Eles começaram a lembrar dos 3 anos e meio de convivência, aquela doce voz. Pedro lembrou daquela doce voz que o chamou. Pedro passou um fio carro na mente dele assim: eu sou muito bravo, violento. Cortei a orelha de um soldado. Ele colou e disse: bota a espada na bainha, Pedro. Ele me ensinou a ser manso. Aí Pedro começou a lembrar assim: e eu neguei 3 vezes. Chorei amargamente. Era tão bom a sua presença comigo. E agora ele se foi. Que tristeza, hein? Mas Jesus chegou no meio deles e falou assim: a paz seja convosco. Daraiga chofanai. Que coisa linda, meus irmãos. A paz seja convosco. Ele chegou outra vez. Irmãos, como é ruim perder a comunhão com Ele. Mas se nos arrependermos, confessar os pecados, Ele chega outra vez. Ele chega outra vez. E diz assim: eu quero saber só se você me ama, porque eu vou te levar para o Pentecoste. Aleluia. Irmãos, Jesus traz Deus para a terra. Pastor, e agora? Agora você sente a presença de Deus, a presença de Jesus, pelo Espírito Santo que mora dentro de você. Porque disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sem presença sentida. Eu não vou deixar vocês sem presença impactante. Eu vou mandar o Espírito Santo. E ele veio e passou a morar dentro de nós. Agora nós sentimos Deus, nós sentimos Jesus pelo Espírito Santo que está dentro de nós. Sinta Jesus pelo Espírito Santo que mora dentro de você. E finalmente, irmãos, todos os que se renderem ao Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo, estarão desfrutando da plenitude eterna da presença de Deus. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz que uma multidão vai estar diante do trono de Deus. E finalmente, Deus revela-nos que todos que se renderem ao Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo, estarão desfrutando da presença eterna de Deus. Irmãos, alguém disse que se a vida cessasse, se o espírito fosse aniquilado, ainda seria uma coisa tenebrosa, porque não iria desfrutar da presença de Deus. Mas nós sabemos, eu não creio nessa doutrina, mas todos que se renderem ao Cordeiro de Deus vai estar na presença de Deus eternamente, no trono, morando com Ele. Irmãos, do começo ao fim, minha alma tem fome por ti, ó Pai, pois colocaste isto nela. Do começo ao fim, a minha alma tem fome de ti, ó Pai, porque tu colocaste isto nela. Eu quero concluir dizendo aquela música de Ana Paula Valadão. Em tua presença sou fortalecido, em tua presença, Senhor meu Deus, tua presença
presença é onde quero estar, buscando tua face, tocando na graça, abrigado na rocha, em tua presença, ó Deus. Que você volte para casa com vontade de estar mais perto dele. E essa igreja, e qualquer igreja que estiver mais perto dele, é uma igreja avivada, forte, abençoada. Fica de pé, em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por esta palavra. Glória ao teu nome.